Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Se estiverem mesmo interessados em seguir o meu canal, coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. O tema que eu escolhi para hoje é a escravidão. É um discurso acerca da liberdade dos escravos. Eu tenho uma obra publicada, a segunda obra publicada, que é a Liberdade dos Escravos, em que eu falo acerca da escravidão humana e falo acerca da liberdade, a escravidão, mas uma escravidão não no sentido histórico, uma escravidão no sentido da própria responsabilidade que a pessoa tem, uma escravidão que acontece de dentro para fora, em que uma pessoa se torna escrava de algo sem se perceber, que a pessoa é responsável pela própria escravidão. E essa obra, A Liberdade e os Escravos, até teve uma resenha feita pelo Dr. Jorge Humberto Dias, que foi publicada numa revista internacional de filosofia aplicada, a revista A0, que é a revista de 2018, se não me engano, ou referente a 2018. E para isso eu vou ler um bocado de... Porque eu costumo falar acerca dessa questão, apesar de usar uma expressão forte, que é a escravidão. Esta última obra que eu publiquei, Filosofia e Felicidade, eu também falo acerca da escravidão e eu vou ler um bocado e vou comentar. O objetivo é pôr as pessoas a pensar, porque isto é filosofia aplicada à consciência e à felicidade. A questão felicidade é muito importante, mas a questão da consciência também. Mas o grande objetivo de todo o trabalho que eu faço, o grande mesmo objetivo, o objetivo máximo, quase à la Aristóteles, é a grande finalidade, é a felicidade das pessoas. Claro que é muito importante os meandros e, neste caso, a consciência. Portanto, filosofia aplicada à individualidade, filosofia da consciência, filosofia aplicada à felicidade. Então vou passar a ler. As pessoas não são felizes porque as pessoas estão escravas. Numa escravidão que acontece de dentro para fora. Numa escravidão que é imposta por arquétipos socioculturais. Numa escravidão causada pela ignorância. Pelo facto de as pessoas se ignorarem. Uma escravidão em que o escravo é responsável por ser escravo. Por se deixar escravizar. Por se deixar tornar um escravo. Uma escravidão de tal modo relacionada com o macaquinho de imitação que poder-se-á dizer que ambos são quase a mesma coisa. Porquê é que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem porque são ignorantes. Porque escolhem ignorar. As pessoas sofrem porque, desde que nascem, imitam e incorporam, mesmo que de forma inconsciente, arquétipos socioculturais que reprimem e oprimem a própria individualidade. Quando, por falta do exercício da liberdade intelectual que lhes é inerente, não os questionam nem os colocam em causa. Desde que as pessoas nascem, vão sendo formatadas para pensarem e agirem de determinadas maneiras. Dentro do ambiente familiar, cultural, social, educacional, político, espiritual, etc. A questão que dever-se-á colocar é: e se toda essa formação e formatação que as pessoas recebem desde que nascem for a causa de sofrimento que tanto se queixam? E se a causa de sofrimento que vivem por for toda essa formação e formatação que imitam e incorporam de forma inconsciente? E se as pessoas, além de estarem a sofrer por causa de toda esta imitação e incorporação inconsciente, ainda se estão a apegar às mesmas? Ora, a escravidão é isto. Não só, mas também, mas fundamentalmente. Escravidão é apego. Um combinado de ignorância com apego. E apego é prisão, é bloqueio, é restrição, é autorrestrição. Por exemplo, se numa determinada cultura há repressão e opressão sexual e afetiva, as pessoas que se formarem na mesma incorporarão e imitarão essa mesma repressão e opressão afetiva e sexual de forma inconsciente. Acreditando que essa que é a melhor forma de viver. Pior ainda, apegando-se à mesma. Mesmo que se sintam infelizes por causa disso. Neste caso, as pessoas são necessariamente obrigadas a viver dessa maneira? Nem sempre. Vivem por hábito. Vivem por convenção. Vivem por escravidão. Escravidão não é aprender com o ambiente que envolve. Escravidão é não colocar em causa por apego. Portanto, vivem por imitação. Outra pergunta que se segue é: alguém consegue ser feliz no meio da repressão e opressão afetiva e sexual? Não. Claro que não. Então porquê é que as pessoas vivem dessa maneira se estão tão infelizes? Porque julgam que é correto. Como? Por imitação. Por incorporação.
de valores socioculturais. Grande parte das escolhas das pessoas acontecem por imitação e por incorporação, não por uma profunda reflexão de questionamento onde se coloca tudo em causa. Isto não é tudo deste capítulo. Se quiserem ler mais, comprem a obra. Podem comprar em formato e-book ou em formato de livro. Basta pesquisar na internet. Eu também tenho no canal no YouTube, aqui no canal, na parte em que fala acerca de... Eu tenho lá as diversas obras que eu publiquei. Tenho lá também o artigo que eu falei há bocado, da Revista Internacional de Filosofia Aplicada. Tem lá diversas coisas. No meu site tem lá tudo. Instagram, Facebook. Podem contactar comigo de várias maneiras. Então, a escravidão humana. Não sei se repararam, mas eu falei numa escravidão que acontece de dentro para fora. A escravidão em que a pessoa vai recebendo, apesar de receber a formação, entre aspas, e a formatação sociocultural de fora para dentro, como a pessoa desde que nasce vai aprendendo e vai recebendo informação, vai aprendendo com o ambiente que envolve, mas neste caso a escravidão ela não vem necessariamente de fora. Ela não vem só de fora. É uma escravidão em que eu escolho, mesmo de forma inconsciente, com uma liberdade que me é inerente, em que depois eu posso fazer uso dela ou não. Portanto, uma liberdade que é uma condição ontológica, uma realidade ontológica, faz parte de mim, mas depois também há uma liberdade em segundo plano, que é a liberdade em que eu escolho agir de forma livre ou escolho, mesmo de forma inconsciente, indireta, viver uma escravidão. Então, eu recebo a formatação e a formação sociocultural em que eu vou sendo reprimido e oprimido muitas vezes pela sociedade, por formas de pensar, por instituições, pela família, com arquétipos socioculturais. A pessoa chega a incorporar que viver uma vida de prazer é uma... Estou a falar no prazer no sentido geral. Viver uma vida em que uma pessoa é feliz e uma pessoa tem prazer é algo pecaminoso. Então a pessoa reprime-se e oprime-se porque recebe essa formação e essa formatação sociocultural, esses arquétipos socioculturais, e a pessoa escolhe acreditar neles. Vejam o fator escolha. A pessoa escolhe acreditar neles. A pessoa escolhe acreditar, mesmo de forma inconsciente, a pessoa não se apercebe, porque não coloca consciência nisso. A pessoa escolhe acreditar que aquilo que recebe, toda aquela formação, toda aquela formatação que a pessoa recebe desde que nasce, é a forma certa de viver. E pior ainda, e este é que é o grande fator da escravidão. A pessoa apega-se a isso. E uma pessoa nem imagina, nem coloca a questão. Se eu tivesse nascido num país diferente, com uma cultura diferente, com pais diferentes, eu pensaria de forma diferente. Esta é a questão do relativismo. Por isso é que muita gente tem dificuldade em ler filósofos tipo o filósofo de martelo, o Nietzsche. Porque ele desconstrói a moral. Porque ele, de uma maneira ou de outra, ele relativiza a moral. Ele enquadra no âmbito dos costumes. E isso é que é difícil para as pessoas. Que as pessoas às vezes vivem com uma ideia de certo ou errado profunda, mas não por uma reflexão profunda acerca destes arquétipos socioculturais, destes certos ou errados, destes moralismos. Sim, porque uma pessoa incorporou. A pessoa incorporou, a pessoa imita desde que nasce, por causa do ambiente em que cresceu, do país, da família, dos sistemas de ensino, das pessoas com quem conviveu, a pessoa incorporou isso e levanta uma bandeira do certo ou errado. E a pessoa nem sequer coloca em causa. E a pessoa vive apegada a isso. Não basta uma pessoa às vezes estar a viver algo, arquétipos socioculturais que causam infelicidade. Basta ver a quantidade de pessoas doentes, depressivas, a tomar ansiolíticos, antidepressivos, a viver uma vida normal, a vida de imitação e de incorporação sociocultural, a viver a vida normal, normal estatisticamente, porque o conceito de normalidade ele é plurívoco, pode ser pensado de várias maneiras. A pessoa vive a vida normal, mas não, e levanta a bandeira do certo ou errado, relativamente àquilo que acredita, e nem imagina que está só a imitar e a incorporar e a vomitar aquilo que aprendeu, aquilo que incorporou, toda a formatação sociocultural. E nem imagina que esta bandeira que está a levantar a defender determinados ideais, muitas vezes, certos ou errados, moralismos, seja o que for, é exatamente a causa do sofrimento. E pior ainda, a pessoa está apegada a isso. Portanto, a maior escravidão, neste caso, que acontece dentro para fora, tem a ver com o apego. O apego causa uma prisão. A pessoa já não sai dali. A pessoa apega-se a determinadas ideias, a determinados ideais, a determinadas formas de viver a vida. É infeliz, muitas vezes, por causa disso. E nem imagina. E esse apego é a grande prisão. Porque não basta uma pessoa estar a viver algo que lhe faz mal, a pessoa ainda se apega a isso. E não coloca em causa. E pior ainda,
A pessoa faz de tudo para defender isso. Sempre que aparece alguma coisa que desconstrói e demonstra que isso pode ser a causa da infelicidade, que isso pode não ser assim tão certo como a pessoa imagina, a pessoa faz tudo para defender. Não. Tem de ser assim. Sempre fui assim. Os meus pais viviam dessa maneira. Os meus avós viviam dessa maneira. A maioria da população vive dessa maneira. É a normalidade. Mas a pessoa está frustrada, insatisfeita, infeliz. Então nós temos de refletir acerca desta escravidão. Porque nós somos responsáveis por ela. E quando há o conceito de responsabilidade, há também o conceito de dever, e há também o conceito de poder, e há também o conceito de liberdade. Porque se eu sou responsável por algo, significa que eu tinha o poder para fazer de forma diferente. E que eu tenho o poder, neste caso a liberdade, e também o dever de fazer algo diferente. O dever por mim mesmo. Uma questão deontológica, individual. Individuológica. Portanto, quando nós estamos infelizes, uma das coisas que nós temos de fazer, isto também no âmbito da filosofia da consciência e do inconsciente, quando nós estamos infelizes, nós temos de colocar em causa tudo aquilo e principalmente aquilo que nós consideramos certo. Porque aquilo que nós consideramos errado, nós já descartamos. Agora, aquilo que nós consideramos certo, nós estamos infelizes, é muitas vezes aquilo que nós estamos a fazer que está a causar a nossa infelicidade, por causa da nossa ideia de certo. Mas depois também temos que colocar em causa a nossa ideia de errado. Porque às vezes nós consideramos que é errado, que é inferior, que é pecaminoso, que é exatamente aquilo que nos poderia, às vezes, exatamente aquilo que nos poderia levar à felicidade. Muitas vezes é descartando tudo aquilo que provoca desconforto intelectual, desconforto emocional. Como pode doer, porque pode provocar a desilusão, neste caso, obrigar uma pessoa a confrontar-se com as suas próprias ilusões, a pessoa foge. Então uma pessoa passa a vida, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que coloca em causa o próprio sistema de crenças, e muitas vezes a própria escravidão, o próprio apego, uma pessoa realiza aquilo que eu chamo de hermenêutica negativa ou hermenêutica de fuga, que é a interpretação negativa. Eu deturpo, eu distorço tudo aquilo que coloca em causa o meu sistema de crenças, mesmo que seja um sistema de crenças que eu estou infeliz por causa dele, porque é mais confortável eu continuar a pensar da mesma maneira. Ou então eu fujo. Todas aquelas formas diferentes de pensar, todas aquelas novas ideias, aquelas coisas estranhas, porque para a normalidade é estranho, eu fujo. Eu nem sequer quero saber, eu fujo. Eu nem sequer quero ouvir falar destes assuntos. Há assuntos, eu já reparei até convívio, há pessoas que se assustam com os questionamentos de quem sou, de onde venho, para onde vou. Há pessoas que têm medo de questionar isso. Um medo profundo. Há pessoas não só que têm medo de colocar estas questões filosóficas por excelência, a questão da verdade, a verdade individual, a verdade da própria existência, questões existenciais. Há pessoas que desvalorizam, há pessoas que ridicularizam, há pessoas que têm medo profundo. Muitas vezes as pessoas que têm medo profundo são as pessoas que ridicularizam, as pessoas que distorcem, que fogem delas. E muitas vezes as pessoas estão a fugir porque dói tanto as questões existenciais, por vezes, que a pessoa prefere fugir dela. E prefere retirar-lhes força, ridicularizando. Isso é uma questão menor. Uma questão filosófica por excelência é a questão da verdade, a verdade individual. Quem somos, de onde viemos, para onde é que vamos, o que devemos fazer. As pessoas têm medo delas. E depois, como têm medo, como não querem reconhecer a importância porque é desconfortável, as pessoas ridicularizam. Pronto, há muitas questões que estão no meio da escravidão e que precisam ser levantadas para uma pessoa poder ser feliz. Este vídeo não serve para ser julgador ou moralista. Ele serve para pôr a pensar acerca das coisas. Serve para espalhar a semente do questionamento para uma pessoa poder ser feliz. Mas para uma pessoa poder ser feliz ou transitar, como eu falo muitas vezes, transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, uma pessoa tem de colocar tudo em causa. Não pode andar a fugir de assuntos. Não pode andar a distorcer e a denegrir os assuntos só porque eles são desconfortáveis intelectualmente e emocionalmente. Nós temos de colocar em causa a nossa própria escravidão. Eu falo com alguma frequência, isto também fazendo um apelo à filosofia budista, uma das 4 nobres verdades da filosofia budista é a causa do sofrimento é a ignorância. Uma pessoa fica a pensar, mas a causa do sofrimento, a única causa é a ignorância. Não é, entre aspas, a única causa, mas uma pessoa for a pensar de determinada maneira, é a causa. Por exemplo, eu apanhei um cancro por causa da minha forma de alimentar-me. De repente eu descubro que há determinados alimentos que fazem mal à saúde. Eu estava ignorando nesse sentido. essa questão da ignorância serve para tu és uma pessoa ignorante. Não, não serve para isso. Serve para uma pessoa colocar em causa a própria consciência, a própria inconsciência e os próprios desconhecimentos.
Há muitas coisas que uma pessoa faz por ignorância, coisas que nos fazem mal. Uma pessoa ignora, uma pessoa ignora-se. Uma pessoa ignora-se todos os dias, porque uma pessoa tem de viver uma vida normal. Uma pessoa tem de corresponder às expectativas que os pais têm de si, que a sociedade tem, que as pessoas com quem uma pessoa convive, uma pessoa que não tem autoestima, uma pessoa por não gostar de si, a pessoa vai buscar fora. A pessoa vive uma dependência emocional, vai buscar fora. Então tem de andar sempre a satisfazer as expectativas que os outros têm de si. A pessoa ignora-se. O seu grande objetivo, de forma inconsciente, já é satisfazer as expectativas dos outros. Já não é a pessoa realizar-se plenamente de dentro para fora. Essa é a questão da individuologia. E nós temos de pensar acerca disto. Ou então continuamos a fugir. A menorizar. A ridicularizar os assuntos filosóficos por excelência. Quem sou, de onde venho, para onde vou. Porque é que eu faço o que faço? O que é que eu devo fazer? Isto faz-me lembrar quase, essas questões fazem lembrar quase aquelas questões de Kant. O que posso saber, o que eu devo fazer, o que me é permitido esperar, para chegar à grande questão, o que é o homem. Nós temos que colocar questões na vida. Naquilo que nós pensamos, porque é que pensamos o que pensamos, porque é que estamos apegados àquilo que nós pensamos, porque é que estamos infelizes, o que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos, que nos leva à infelicidade. Porque é que os comprimidos não resolvem a questão da minha infelicidade? Não é os comprimidos. Não vai haver um feijão mágico que vai resolver a minha infelicidade. Não vai haver uma droga legal ou ilegal que vai resolver a questão da minha infelicidade. Eu tenho de colocar em causa tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu imito e incorporo de forma inconsciente. Todas as minhas ações. Às vezes a pessoa está infeliz porque afetivamente e sexualmente a pessoa está reprimida e oprimida. A pessoa sente vergonha. A pessoa sente que é pecado ter prazeres na vida. Que Deus não gosta, que Deus vai julgar, que Deus vai reprovar por causa de arquétipos socioculturais religiosos. E atenção, eu sou uma pessoa espiritualista, mas eu sou uma pessoa espiritualista a favor da liberdade intelectual e a favor do prazer, a favor da felicidade. Não da repressão e opressão afetiva e sexual. Há muitas formas de espiritualidade que não reprimem nem oprimem afetivamente e sexualmente, que até incentivam uma vida de prazer, com harmonia, com tranquilidade. Basta estudar o Tantra Yoga. As filosofias orientais, as formas de espiritualidade orientais não têm nada a ver com as religiões ocidentais. Eles não tratam da questão do pecado como as pessoas estão habituadas no Ocidente. Não há o pecado e o certo ou errado como a pessoa está habituada no Ocidente. Ou nas religiões ocidentais. Tentem compreender aquilo que estou a tentar transmitir. Portanto, temos de pensar acerca daquilo que nós podemos estar apegados e a querer conservar e a querer defender exatamente aquilo que nos faz mal. E não defender porque estamos a ser atacados, entre aspas. Defender porque há alguma coisa que coloca em causa que pode provocar algum desconforto, coloca em causa o meu sistema de crença. Muitas vezes um sistema de crenças que é uma das causas do meu próprio sofrimento. Porque há sistemas de crenças, há coisas que uma pessoa acredita e a relação que uma pessoa tem com as coisas que uma pessoa acredita que nos fazem ficar presos ali. A pessoa não está aberta para novas ideias, novas formas de pensar. Se uma pessoa está infeliz, uma pessoa tem de se abrir para novas ideias, novas formas de pensar. Uma pessoa tem de estar sempre com abertura consciencial para aprender coisas novas, para viver novas experiências. Portanto, este tema da escravidão é muito importante para mim, no meu entender. Por isso eu escrevi uma obra quase dedicada à liberdade e à escravidão. E dediquei um capítulo aqui desta minha última obra, Filosofia e Felicidade. Para nós pensarmos acerca disso. Mas escravidão inconsciente. A pessoa não se apercebe. E é autoimposta. A pessoa está a fazer escolhas. Há aquela questão, aquela frase, acho que foi de uma escrava que se libertou, que teria libertado mais escravos se eles não soubessem que eram escravos. Ou aquela frase, ninguém é escravo, a pessoa deixa de escravizar. E é verdade, ninguém escravizou, entre aspas, ou a maioria dos índios americanos. Porquê? Porque o índio guerreiro, ele não se deixa escravizar, ele morre lutando. Porque ele morre com honra, ele não se deixa escravizar. As pessoas deixam-se escravizar. As pessoas podem lutar contra essas amarras. As pessoas deixam-se escravizar. Anos e anos e anos e anos seguidos. E morrem doentes, a definhar doentes, por causa da escravidão, muitas vezes. As pessoas pensam que as doenças são uma questão do acaso, são um infortúnio. As pessoas não imaginam que todos os dias fazem escolhas que criam essas doenças. A pessoa entra em fadiga, o coração começa a ter determinados problemas de saúde, porque uma pessoa vive em stress, porque vive uma forma de vida que incorporou e imitou de forma inconsciente, que é uma pessoa torna escrava dessa forma de vida que uma pessoa considera certa, que não coloca em causa,
A pessoa fica doente, muitas vezes entra em colapso por causa de formas de viver e formas de pensar. É que uma pessoa está apegada, que a pessoa não quer abrir mão. E nem imagina que a pessoa ficou doente, não foi por acaso, é por acaso fiquei doente. Não, a pessoa fez escolhas todos os dias para isso. E a pessoa pode fazer escolhas diferentes. Nós podemos fazer escolhas diferentes. Nós temos muitas vezes de fazer escolhas diferentes. É desconfortável, intelectualmente e emocionalmente, mas a pessoa tem de colocar em causa, a pessoa tem de fazer. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência, à felicidade. Se gostarem destes vídeos, dos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se estiverem mesmo interessados em acompanhar o meu trabalho, coloquem lá em cima no sininho. Assim, sempre que eu publicar um vídeo, receberão uma notificação e poderão ir ver o vídeo de imediato. E comprem os livros. Tem em formato digital, tem em formato papel, à venda em vários países. Vocês procurem na internet ou vejam os que eu tenho lá. Os que eu tenho e no canal no YouTube, eles são é o link para o livro da editora, mas uma pessoa pode procurar até na Amazon, pode comprar de várias maneiras. Portanto, sejam felizes, que é o mais importante, e cumprimentos filosóficos.